Agora sim. Graça e paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, né? Como sempre aqui, a gente está aqui de volta para fazermos uma segunda série sobre uma doutrina teológica chamada escatologia. Uma matéria, não é uma doutrina, mas uma matéria teológica chamada escatologia. Para quem não está por dentro do que eu estou aqui falando, é só você pesquisar aí no meu Face, que há tempos atrás eu fiz uma enquete, deu o que deu, ok? E aí a gente resolveu trazer uma segunda série sobre essa matéria, que é uma das matérias que eu as considero mais importantes na área teológica, ok? E a gente se propôs, a gente acabou de terminar aí, eu acho que há uns 15 dias atrás, nós vimos fazendo uma série de exposição na carta aos Hebreus. Foram 16 lives para concluir toda a carta aos Hebreus, ok? Você se interessa, se você gosta por esse tipo de ensino, é só você pesquisar aí no meu canal do YouTube e vai estar aí as lives disponíveis para você assistir, tá ok? Gente, é o seguinte, o que é que aconteceu? Há um tempo atrás, eu sempre fico colocando algumas enquetes, né, para de vez em quando dar umas alfinetadas com o intuito de despertar o interesse de se estudar a palavra de Deus, ok? Não para atacar pessoas, porque o meu problema não são com pessoas. Apesar que tem uns cabas chato pra caramba aí, mas a Bíblia diz que a gente tem que suportar, tem que aturar, isso é muito difícil. Mas o meu problema é com os sistemas, não com pessoas, ok? E então eu coloquei uma enquete aí há um tempo atrás, né? Sobre sempre batendo nessa questão que é uma questão interminável. Ela é terminável quando a gente dá o braço a torcer e se dobra, né, ao que a Escritura ela quer nos trazer. Mas quando senão, quando a gente se dobra a sistemas, então há essa diversidade de pensamento, de controvérsia e por aí vai. E aí, o foco central era a questão, ainda é a questão, sobre se a igreja ela passará ou não pela grande tribulação. E aí eu botei uma enquete para ver, né, e apareceu aí um cara muito impertinente, mente da sabichão, o cara deve ser doutor ou PhD, não sei na área. E sempre ficou, eu tive que excluir esse cara, deixar esse cara bloqueado, um pastor totalmente incoerente com a palavra de Deus, eu conhecendo quem é a pessoa, não vou aqui dar nomes que eu não quero fazer isso, não quero denigrir ninguém, certo? Mas é apenas expor o que a palavra tem nos ensinado. Então, essa tecla, essa questão é uma questão que ainda os acadêmicos, os grandes, eles não conseguem, né, ainda chegar a uma conclusão, e se eles não conseguem, porque eu vou conseguir. Mas a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé prática, né, ela é que tem que ser a base para definirmos aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ok? Então a gente fazendo aqui uma pesquisa, né, porque os queridos pós-tribulacionistas eles insistem, né, mas quando você vai observar os textos que são utilizados, né, por ambas as correntes, muitos são textos que são tirados do seu contexto, ok? Totalmente não interpretados com uma hermenêutica honesta, uma hermenêutica sadia, é manipulado para dizer aquilo que a pessoa quer que ele diga, né? A Bíblia vai contra a própria hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ela vai contra esse tipo de interpretação. E em grande maioria das vezes os proponentes da corrente da escola teológica pós-tribulacionista, eles são de utilizar um método de interpretação alegórico. E é um método de interpretação que foi totalmente rejeitado pela igreja primitiva, rejeitado pelos primeiros pais da igreja, e foi adotado através de um cara chamado Orígenes, que foi um grande cooperador, né, para o desenvolvimento teológico da igreja naquela época, mas que cometeu grandes erros e grandes falhas também. É claro que a gente não vai aqui negar as obras de Orígenes, né, mas ele teve muitos erros e teve muitos absurdos que Orígenes também falou. Para quem não sabe, no concílio que teve por volta do ano 600 e alguma coisa, não lembro bem, algumas doutrinas de Orígenes foram levadas de novo à pauta nesse concílio, e se ele fosse vivo nessa época, ele era considerado um herege, porque muitas das coisas que Orígenes introduziu eram consideradas heresia, e ele, se ele tivesse vivo na época desse concílio, ele era considerado um herege, né? Isso é um ponto que muita gente não sabe.
inclusive até pelos grandes reformadores, esse método de interpretação, ela também foi descartada, porque ela deixa a mente do intérprete livre para fazer o que bem entender com a interpretação da palavra. Então eu apenas fazendo uma pequena busca de curiosidade sobre esse tipo de assunto da grande tribulação, pesquisando os escritos de Paulo. Para quem não sabe, eu até coloquei aí como curiosidade bíblica. Por exemplo, de todas as cartas que Paulo escreveu, ao total nós temos 13 cartas, ou epístolas, como você quer chamar, certo? 13. Essas 13, ela dá um total de 87 capítulos ao todo Paulo escreveu. E esses capítulos, eles somados com os versículos, eles dão um total de 2032 versículos. E se você for avaliar e pesquisar um por um, você não vai encontrar, pasme com essa notícia, você não vai encontrar nesses 2032 versículos nenhum versículo Paulo ensinando a igreja a enfrentar a grande tribulação. Talvez você não sabia desse dado, mas é uma realidade. Se você quer, é só você ler. Leia. Primeira carta de Paulo, Romanos. Em nenhum versículo da carta aos Romanos você encontra Paulo orientando ou ensinando os membros daquela igreja a como passarem pela grande tribulação. Depois temos 1 e 2 Coríntios, mesmo critério. Depois nós temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 2 Timóteo, por aí vai. Você não vai encontrar nenhum versículo Paulo ensinando a membresia da igreja a se preparar ou como passar pela grande tribulação. Em maneira nenhuma você vai encontrar. Mas os pós-tribulacionistas querem insistir que Paulo ensina isso. É um erro doutrinário. Não é considerado uma heresia, né? Mas é sim considerado apenas um erro interpretativo, um erro teológico, ok? Então, qual é o nosso objetivo agora? É começar, como falei há um tempo atrás, aí, uma nova série sobre escatologia, agora com base na carta aos Tessalonicenses, ok? Então, qual é o nosso objetivo central? Não é fazer uma exposição da carta como tipo de pregação, mas apenas vamos fazer uma abordagem teológica da carta com um cunho voltado para a escatologia. Ou seja, vamos observar a carta aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, porque tanto os prés quanto os pós a consideram uma carta escatológica e a que mais clara, que está relacionado a arrebatamento, a tribulação ou a segunda vinda do Senhor, como você queira chamar, ok? E no decorrer a gente vai trazendo algumas explicações claras sobre esse tipo de assunto. Você também vai conseguir ver claramente na própria carta, né, as advertências de Paulo, mas por trás a gente consegue observar o conceito de Paulo ali formado, por exemplo, né, sobre a doutrina da iminência do arrebatamento, coisa que os pós não conseguem observar. Por quê? Porque eles sabem que está ali, claro, mas eles preferem deixar de lado, porque contraria a posição que eles tentam defender, ok? Então, o nosso objetivo é fazer uma abordagem de cunho escatológico, analisando o pensamento que a carta nos ensina e observando se Paulo, como essa carta é uma carta escatológica, vamos ver se Paulo ensinou a igreja de Tessalônica como os irmãos vão passar pela grande tribulação, tá ok? O objetivo dessa nossa série aqui é observar se Paulo ensina os irmãos da igreja de Tessalônica a passarem ou como irão passar pela grande tribulação, se a igreja passará. Então, como é que se prepara, o que é que a gente tem que fazer, ok? Como eu sempre repito, né, meus queridos pós, a única base que eles têm, que eles chamam de base, mas hermeneuticamente não é uma base, né? Para quererem sustentar essa ideia, é Mateus 24. Eles só têm Mateus 24. Só tem Mateus 24. Qualquer pós-tribulacionista que você for questionar, for perguntar, a primeira palavra na boca de um pós é Mateus 24. Eles não têm outra. Não tem outra. Ok? Então, vamos lá. Vai ser um pouco diferente a abordagem aqui da que nós fizemos na carta aos Hebreus, como eu sempre aqui estou falando, ok? Por quê?
porque aqui nós temos um cunho escatológico e apenas um objetivo em mente. A gente não vai aqui fazer uma abordagem tão assim histórica, contemporânea, ou histórica da época da carta, como a fundação, quem escreveu. A gente vai fazer isso de forma bem resumida, porque o nosso foco é a questão escatológica, ok? Então, para a gente iniciar a autoria dessa carta, de quem é a autoria dessa carta? O próprio início aqui no seu prefácio, Paulo já se intitula, né, como o autor da carta, ok? Nos primeiros anos da igreja cristã, né, houve algumas problemáticas com relação a quem eram os autores, se era, se não era tal, mas por volta lá do ano século II, né, existia até um cara que era um herege, né, Marcião, a qual ele mesmo elaborou um cano particular, e ele sendo um herege, nesse cano particular dele lá constava essas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então, quanto à autoria, nós não temos dúvida que o próprio Paulo se declara como autor da carta. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é em que momento essa igreja ela teve a sua origem. A Bíblia relata como se originou essa igreja, claro. Se você fizer uma leitura bem clara ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, você vai ver ali, né, que teve a segunda viagem missionária de Paulo, e ele com seus companheiros chegaram ali à cidade de Tessalônica, depois de passar por Anfípolis, Apolônia, chegaram lá, e a Bíblia diz no próprio relato ali que há uma controvérsia entre os estudiosos. A Bíblia relata que ele por 3 sábados, ou seja, 21 dias, vamos assim colocar, certo? Ou seja, 3 semanas, foi a estadia de Paulo lá na cidade de Tessalônica. Porém, alguns críticos eles atribuem que Paulo possivelmente passou alguns meses na cidade de Tessalônica. Com base em quê? Com base em uma passagem que se encontra, algumas passagens que se encontram na própria carta, né, onde diz que Paulo ele trabalhou enquanto estava nessa cidade. Então, como sabemos que Paulo tinha um ofício de construir tendas, esse é o argumento utilizado para tentar sustentar que Paulo passou meses nesta cidade. Porém, preferimos ficar com o relato bíblico ali de Atos, que nos dá apenas a ideia de 3 semanas da sua estadia. E as complicações que Paulo teve ao permanecer durante esse tempo ali. Ele teve que sair às pressas, ele teve que fugir, na verdade, né? Porque os judeus que não aceitaram ali aquela palavra de Paulo, pagaram a outros caras que eram da multidão, da ruaça, como a linguagem ali fala, né? Para tentar ali acabar com aquilo ali. E Paulo teve que fugir às pressas para a cidade de Bereia. Quem levou um chá ali foi Jason e o pessoal da casa dele, que servia como hospedaria para os missionários que passavam por aquela região. Então, a origem dessa cidade, né, dessa igreja, quer dizer, ela se encontra ali em Atos 17. A origem da cidade, se você quiser pesquisar, ela é uma cidade que remonta mais de 3 séculos antes de Cristo. Ela, antes da invasão, né, da conquista dos gregos por essa cidade, né, ela se chamava Termas devido a grandes nascentes de águas térmicas que fluíam daquela cidade. Mas aí, logo depois, né, com a invasão grega, né, um general de Alexandre o Grande chamado Cassandro, né, que era casado com uma sobrinha de Alexandre o Grande, ele, ao conquistar essa cidade, trouxe toda uma reformação e deu o nome dessa cidade de Tessalonique, em homenagem à sua esposa. Então são apenas pincelazinhas para você ficar por dentro do pano de fundo que está ali por trás dessa cidade, né, que era uma cidade totalmente mística. Havia o paganismo ali correndo à solta, havia uma grande influência de imoralismo sexual ali entre os ritos religiosos que eu via nos templos pagãos ali da cidade de Tessalônica, ok? O lugar onde Paulo escreveu essa carta, a maioria em si concorda que Paulo escreveu essa carta ou da cidade de Atenas, outros são de uma base que Paulo escreveu essa carta quando a sua estadia na cidade de Corinto, tá ok? E há também algumas problemáticas entre os eruditos quanto a o ano que essa carta foi escrita, porque há uma divergência entre os críticos. Há alguns que datam a carta dos Tessalonicenses do ano 50 até o ano 52. Enquanto que outros eruditos colocam a carta aos Gálatas como sendo a primeira escrita do Novo Testamento,
no mínimo ali do ano 49. Então não se tem bem essa certeza de qual foi a primeira carta que Paulo escreveu. Se é a carta aos Gálatas, no ano 49. Há também quem quer colocar a carta aos Gálatas até do ano 51 e Tessalonicenses do ano 50. Então Tessalonicenses seria a primeira. Mas isso é apenas questões que a gente não precisa estar se apoiando para ficar, ok? Vamos partir para a carta. Isso foi apenas um pequeno panoramazinho para você ver o pano de fundo da cidade e as circunstâncias pela qual a igreja foi formada e o que a igreja recebeu de Paulo, essa carta maravilhosa que levanta tantas controvérsias quanto a o sistema escatológico que está centrado nessa carta. De entre alguns objetivos que essa carta, Paulo a escrever, ele tem, eu separei aqui apenas 6, poderíamos ter mais, ok? Mas eu apenas separei aqui 6 objetivos que Paulo tinha ao escrever essa carta aos Tessalonicenses. Primeiro era encorajar os crentes e confirmar nas coisas de Cristo, porque essa igreja ela foi formada em meio a muitas tribulações e desavenças dos patrícios, dos judeus, do Império Romano, então tudo isso aí. E eles estavam a ponto de desistirem, então Paulo traz um conforto, e isso está muito claro no capítulo 1 dessa carta, ok? Tanto no capítulo 1 quanto no final do capítulo 5, como também ali no capítulo 1 da carta, da segunda carta, e no finalzinho do capítulo 3 da segunda carta. É encorajar nas coisas de Cristo. É uma expressão que Paulo aqui utiliza muito interessante, que está relacionado a permanecer nas tradições, ok? Ele chama de tradições aqui nessa carta, né, que foi dado a eles. Você também observa muito bem isso no capítulo 2 da segunda carta, ok? Segundo objetivo era responder às falsas acusações feitas contra o ministério de Paulo. E se você observar no próprio capítulo 2, Paulo ele faz essa defesa, né, que Paulo era tido como um charlatão, não era um apóstolo de Cristo porque ele não viveu com os 12. Toda aquela dificuldade e falsas acusações que eram levantadas contra o ministério de Paulo, até porque eles inflamavam a igreja dizendo que ele era charlatão, porque se ele fosse um verdadeiro, ele compareceria de novo para trazer consolo, mostrar tal, né? Mas o próprio Paulo fala, irmão, no capítulo 2, que ele várias vezes tentou voltar àquela cidade, mas o diabo impedia Paulo de voltar. E é uma questão muito interessante que você encontra Paulo com essa mesma problemática na carta aos Romanos, no capítulo 1. Ele diz que muito se propôs aí, mas foi impedido, ok? Lembre-se que o diabo, em alguns momentos, ele pode sim impedir o seu progresso, ok? Porque hoje em dia, esse falso evangelho triunfalista, esse falso evangelho desse suposto poder que diz que você pode tudo, que você é isso, aquilo. Paulo, quem de nós aqui tem hoje em dia uma santidade para se comparar com a santidade que Paulo em sua época teve? Paulo era um cara extraordinário. Não é à toa que é um dos caras mais estudados no Novo Testamento hoje em dia na região acadêmica, é as cartas paulinas, ok? E Paulo várias vezes foi impedido pelo diabo de levar a obra de Cristo à frente. Aí a gente chega hoje, alguns supostos crentes aí que diz que são cheios do poder papapá e que não sei o que. Você está precisando ler a Bíblia, né? Esse seu poder é um poder enganoso. Cuidado para não ser o poder das trevas. Volte para a Escritura que vai ser bem melhor para você. Terceiro objetivo, explicar que os mortos que morreram, eles serão ressuscitados na vinda de Cristo, ou seja, eles não perderam, não foram deixados para trás, né? Não é aquele filme não, viu? Cuidado para não interpretar essa minha fala com aquele filme. Ali é apenas uma visão de ficção com base nessa visão escatológica, né? Mas que eu vejo que tem muitos pós que usam ali o filme achando que a gente crê, a gente que é pré, crê em tudo que está naquela porcaria daquele filme, né? Ali, apesar de ter sido feito por um grande erudito, Tim LaHaye, né? Muitos que falam de Tim LaHaye nem sequer leram alguma coisa sobre Tim LaHaye. Tem uns que nunca ouviram falar nem o nome, aí vai falar do filme porque o filme mostra isso aqui, achando que a nossa base teológica está naquele filme que é apenas uma visão de forma de ficção, não é teológica, ok? A regra de fé de um verdadeiro adorador é sempre, olha, sempre a palavra de Deus, essa aqui pequenininha.
certo? Então, irmãos, pelo amor de Deus. Então, era o que? Era explicar que os mortos irão participar na ressurreição, na segunda vida. Isso está muito claro no capítulo 4. E como também no capítulo 4 você vê ali Paulo advertindo sobre o perigo da imoralidade. Ou seja, Paulo exorta aos irmãos ali que tracem um caminho de santificação. E depois dessa advertência de santificação, o que é que vem em seguida no ensino de Paulo? O arrebatamento da igreja. É muito interessante, é uma coisa que os pós nunca observam. E se observam, eles ficam, ó, caladinho. Porque essa observação que eu vou trazer aqui agora, se você observar com seus olhos da fé, só essa observação aqui já coloca em descrédito a posição pós-tribulacionista. Que posição é essa, irmão Alexandre? Se você crê que a carta aos Tessalonicenses, está vendo aí, ó, tem 5 capítulos, a primeira. Se você crê que essa carta, do jeito que ela consta aqui no Cânon Sagrado, se ela está na ordem cronológica, acabou-se para o pós-tribulacionismo. Por quê? Capítulo 1, saudações com elogios. Paulo vai falar sobre a alegria que ele sente em saber que aquela igreja está prosperando de forma dinâmica e se espalhou como exemplo. Capítulo 2, o que é que Paulo vai ensinar? Paulo vai aqui fazer a sua defesa e do seu apostolado, como ele procedia ali. Se você observar aqui, ó, no capítulo 3, Paulo ele fica alegre em receber esclarecimentos, porque ele enviou Timóteo para lá, para Timóteo trazer informações, ao mesmo tempo levar informações para a igreja. No capítulo 4, Paulo, depois de ouvir as informações de Timóteo, aqui é um panorama rápido. No capítulo 4, depois de ouvir as informações de Timóteo, ele traz mais exortações com respeito, porque possivelmente Timóteo viu ali debilidade na santificação daqueles irmãos, e aí ele traz uma exortação sobre santidade, e no capítulo 4 ele termina com o arrebatamento da igreja. Então elogio, esclarecimento, ele recebe informações de Timóteo, e no quarto ele ensina sobre santidade e fala do arrebatamento da igreja. E no capítulo 5, qual é o assunto da carta? Grande tribulação. Doa em quem doer. Mas o capítulo 5 dessa carta fala sobre a grande tribulação. Quando houver dizendo que há paz, então o cacete vai comer no centro. Ou seja, a própria ordem da carta, na visão de Paulo, já mostra que Paulo falou sobre o arrebatamento e depois sobre a grande tribulação, colocando o arrebatamento como um advento que antecede a grande tribulação. A própria ordem cronológica da carta diz isso, meu querido. É só você querer aceitar, mas é difícil, né? Vamos voltar aqui para outro objetivo. Quarto objetivo que a gente pode encontrar nesta carta é que Paulo lembra que eles, a membresia, deveriam honrar os seus líderes e respeitar os seus líderes. Se você observar o que Paulo diz aqui no capítulo 5, versículo 12 e 13, olha o que é que Paulo vai dizer a respeito disso aí, ó, que eu acabei de falar. É um objetivo, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis, ó, com apreço, ó, os que trabalham entre vós. Ele fala aqui dos presbíteros, certo? Ó? E que vos, ó, presidem no Senhor, presidir, liderar. Tá vendo? Ele está falando da liderança, né, dos irmãos que eram líderes. Ó. E vos admoestam. Eles presidem e admoestar. Admoestar é ensinar, é encorajar. O que é que ele vai dizer mais? Ó? E que os tenhais, ó, com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz com todos. Então, um dos objetivos aqui que Paulo pede é para que os líderes, eles sejam respeitados, eles sejam honrados, né? Desde também do que eles estejam fazendo, estejam com o quê? De acordo com o que a palavra pede que eles ensinem, porque hoje em dia está um absurdo, cara. Hoje em dia qualquer pessoa se consagra, eu agora sou pastor, arruma um bocado de gente aí trouxa que não tem conhecimento da palavra e vai arrebanhar esse povo, e quando pensa que não, está o escândalo, uma bagaceira total aí, ok? Mas aqueles que são realmente líderes, chamados por Deus, capacitados e que estão ali com plena certeza de que aquilo que eles estão fazendo está sob a direção de Deus, não tem como dar errado. Então nós, reconhecendo isso, devemos ali honrá-los, prestigiá-los e nos submetermos, porque eles estão ali para cuidar do rebanho do Senhor, tá ok? Ao contrário desse canto aqui tinha aí que eu tive que excluir. Cara,
Misericórdia, não gosto nem de falar mais. Vamos lá, outro objetivo que nós podemos encontrar nessa carta aqui, ele vai trazer também aqui algumas instruções, ele traz mais instruções do que ele já deu e do que ele ensinou quando lá fisicamente. Ele deixa isso muito claro na segunda carta, no capítulo 2, né? Há uma palavrazinha que Paulo utiliza muito ali na segunda carta, quer dizer, ó, vós sabeis. Então, os irmãos, eles já sabiam, já tinham sido orientados, mas porque no capítulo 2, no versículo 1 da segunda carta, né, entrou lá os pregadores do terrorismo pós-tribulacionista e começou a perturbar a igreja. E aqueles irmãos que já tinham ciência de como era aquilo ali ficaram perturbados, eles não tiveram firmeza. Então aí a necessidade de Paulo escrever uma segunda carta para acabar de vez com esse falso ensino pós-tribulacionista, tá ok? Então ele vai trazer mais instruções, ele vai trazer claramente algumas diferenças que há entre arrebatamento e a segunda vinda, que tem muita gente que confunde essas coisas aí e utilizam isso para denegrir a posição pré-tribulacionista, porque alegam que nós falamos que vai vir duas voltas. Não, um pré-tribulacionista conciso e ciente do que ele está por dentro da matéria, o pré-tribulacionismo só prega uma vinda do Senhor. É o que está mais claro em todo o Antigo Testamento. É só você, todos os livros dos profetas menores falam sobre o dia do Senhor. Então a segunda vinda está relacionado ao dia do Senhor. O arrebatamento é um evento fora desse contexto. É um parênteses. É a volta para a igreja, que é diferente da segunda vinda. Aí é onde vem entrar aquela problemática, né, que tem a gente saber separar o que é Israel e o que é a igreja. Uma coisa que amilenistas e pós-tribulacionistas descartam e desprezam nas escrituras. Aí eu não entendo, né, como é que esse pessoal, principalmente os amilenistas, né, que são os donos, eles querem se intitular os donos da reforma, os reformadores, né? Mas a reforma diz que é o quê? Dos solas era o quê? Sola escritura. Mas eles desprezam as escrituras. Como entender um negócio desse, rapaz? Fica difícil, né, irmão? Fica muito difícil. Quero aqui mandar aqui um abraço aqui para esse abençoado irmão Wagner Gonçalves, lá de Bom Conselho, se não me falha a memória. Deus te abençoe, irmão. Ok? Então, outro objetivo da carta aos Tessalonicenses, ok? Era trazer mais instruções com relação às diferenças entre arrebatamento e a segunda vinda do Senhor. E mais um objetivo para a gente concluir aqui essa parte de hoje, a gente pode observar aqui que Paulo traz uma série de advertências com respeito àqueles que estavam de forma totalmente dissoluta na igreja. Mas isso aqui tem uma coisa muito interessante, que era para voltarem a trabalhar. Então aqui a gente já pode tirar, com a própria situação do contexto daqueles irmãos da igreja naquela época, e essas advertências de Paulo, prova essas advertências e o comportamento dos irmãos da igreja. Só isso aqui prova claramente que aqueles irmãos, eles criam na doutrina da iminência da volta do Senhor. Eles tinham tanta convicção que muitos começaram, então já que eu vou arrebatar, você arrebatar, não, então para que eu vou estar trabalhando, para estar acumulando riqueza para quem mais? Estou aqui falando da minha forma, ok? Então Paulo advertia, mas o próprio Paulo mesmo, ele tinha convicção, e toda a igreja primitiva do primeiro século, da era cristã, da era apostólica, todos eles tinham essa convicção de que Cristo voltaria ali no tempo deles. Então eles tinham, a convicção era tão grande que saiu até do controle deles, que eles começaram a parar de trabalhar para ficar esperando. E ao mesmo tempo eles utilizaram essa malícia para ver, né, as custas. Aí Paulo, epa, não, você não quer trabalhar não? Então não coma, não vá servir de peso para o seu irmão, ok? Então esse contexto aqui, esse pano de fundo e as advertências que Paulo traz com relação a isso aqui, mostra claramente que era visível naquela época a doutrina da iminência
Tá ok? Então a gente viu aqui algumas coisas que são simples, mas que podem contribuir e ajudar claramente para que a gente possa ter aqui um pano de fundo sobre todo o advento que está relacionado à primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos também trabalhar a segunda carta, mas primeiro, essa primeira série ela vai ser com base na primeira carta aos Tessalonicenses. Se você observar na primeira carta, no capítulo 1, o capítulo 1 contém apenas 10 versículos. Outra curiosidade que essa carta também ela nos traz, ela contém 5 capítulos e ao final de cada capítulo tem uma exortação à vinda do Senhor para a igreja. É a vinda do Senhor para a igreja. O próprio capítulo 1 mesmo encerra Paulo exortando aqueles irmãos, né, a aguardarem dos céus o seu filho, vírgula. A exortação de Paulo aqui para aquela igreja é que ela devia estar preparada, aguardando a vinda do seu filho. Esse versículo aqui, se ele fosse lido por um pós-tribulacionista, seria da seguinte maneira: e para aguardá-los, dos céus, não. Como é que vai ser dos céus, se o anticristo não vai vir dos céus, né? Ou seja, mas para aguardá-los, do abismo, ou do meio das multidões, o anticristo. Porque é isso que o pós-tribulacionismo está aguardando. O pós-tribulacionismo está aguardando a grande tribulação. Eles não estão aguardando Cristo. Eles estão aguardando a grande tribulação e estão aguardando a manifestação do anticristo. Uma coisa que Paulo, em momento algum, no capítulo 1, ensina. Paulo, no capítulo 1 dessa carta, em momento algum, ele ensina ou ele prepara aquela igreja para enfrentar esse momento que é um momento singular na história da humanidade. E Jesus falou isso em Mateus 24. Nunca foi e nunca haverá um período como esse. Então, Cristo, você pode ver que na história da criação da humanidade, ele fala sobre um momento, nessa linha do tempo, em que esse momento será específico e que esse tipo de situação nunca aconteceu na história e nunca acontecerá. Ele será um momento ímpar. E Jesus diz sobre esse momento, que isso vai ser tão radical, tão violento, tão extremo, que se esse período ele fosse alongado um pouquinho mais, toda a população mundial iria morrer. Aí eu lhe pergunto, como é que a igreja vai passar por uma situação dessa? Em momento algum, repito, Paulo escreveu 2032 versículos. Em nenhum desses versículos você encontra base para dizer que Paulo ensinou a igreja a enfrentar esse período. Ok? No capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses, que vai ser a nossa próxima avaliação, ok? Você vai ver que aparece nesse capítulo 1 a palavra tribulações. Mas qual é o contexto que essa palavra tribulações ela é inserida no pensamento paulino dentro da carta aos Tessalonicenses? Então tá ok, irmãos? Vídeo curto, vídeo pequeno, rápido, apenas um pequeno pano de fundo geral da carta aos Tessalonicenses. Vimos aqui a sua autoria, vimos aqui a sua origem, possivelmente a data da sua escrita, possivelmente, né, como surgiu aquela igreja, de onde Paulo a escreveu e quais os objetivos propostos por Paulo a escrever essa carta. E lembre-se que Paulo escreveu essa carta segundo aquilo que o próprio Paulo ouviu da boca do discípulo, seu filho na fé, Timóteo. Ele deixa claro isso no capítulo 3. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos começar a entrar na exposição dita do capítulo 1 da carta e vamos observar, porque tanto os prés quanto os pós concordam que essa carta é uma carta escatológica. É uma carta que realmente trata de arrebatamento, anticristo, vinda do Senhor, ressurreição dentre os mortos, ok? Mas vamos ver se Paulo ensinou a igreja a passar pelo período grande tribulação. Esse é o nosso foco, tá ok? Deus abençoe sua vida. Só quero agradecer a você que conseguiu ficar com a gente até agora, ok? Se você achar que por bem
compartilhar esta palavra, você apenas aperta no botão compartilhar e Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.